Pessoal, continuando aqui, vamos desenvolver agora a seção porquê, beleza? Eu já estou aqui, né, como sempre, com o servidor aqui já iniciado, beleza? Vamos dar um start aqui então, vamos lá. Section. Antes de mais nada, deixa eu só passar aqui no Figma para vocês uma coisa, ó. Essa seção de porquê, ela também é osso, né? Ela também utiliza o background branco, né, do fundo, e ela tem um container, né, um box que envolve o conteúdo dela de 1280, tudo bem? Então vamos lá. Section, vamos dar um ID de porquê e a classe dela, né, container. Beleza. Lembra que eu falei para vocês que a partir de agora vai ficar muito mais fácil aqui da gente formar a página, né? Porque os estilos eles já estão formados, né? A maioria dos estilos. Obviamente a gente vai ter que fazer uma coisinha ou outra, mas agora vai ser mais um servicinho assim de copiar e colar, tá? E fazendo pequenas alterações. Então vamos lá. Vamos copiar aqui, ó. Na verdade, vamos digitar de novo, mas a gente vai aproveitar isso daqui, ó. H2 section title, e aí dentro vai ter o span, né? E aqui um P section description, tá? Que aí a gente só vai ter que pegar aqui, ó. Vai jogar aqui. E o badzinho é porque organiza MEI, né? Então vamos lá. E o badzinho que vai dentro do spam é porque organiza MEI. Se a gente for olhar aqui agora, ó, a estilização já está perfeita. A gente só vai ter que, obviamente, alinhar, né? Verticalmente ali. Mas assim, já está quase 50% já pronto, né? É aqui agora, pessoal, a gente é o seguinte, a gente tem a seção porque o conteúdo dela, né? Pessoal, como que eu entendo essa sessão aqui, ó? Como que passa na minha cabeça? Toda sessão, geralmente ele vai iniciar, né, com um título, tá? Um título, um subtítulo. Não necessariamente tem essa ordem, tá? Mas nesse caso aqui, ele tem esse título, o subtítulo e o conteúdo da sessão. Então a gente vai dividir esse conteúdo, ele tem aqui, né? Ó, é uma thumbnail e as informações aqui do lado. Essa sessão, depois eu vou, na próxima aula, na aula de otimização de JavaScript, nós vamos deixar essa sessão aqui interativa. Por quê? A ideia é quando a pessoa clicar em uma dessas opções aqui, a gente vai mudar a borda, né? Porque essa aqui está meio apagadinha. E a imagem aqui ela muda também, tá? Porque ela aparece uma imagem de acordo com o conteúdo que você clica e que você está selecionado, tudo bem? Mas aqui nesse caso, nós vamos fazer o seguinte agora, né? Nós vamos deixar a seção aqui estática, nós vamos separar aqui por uma div que vai envolver essas duas seções aqui. Uma é para thumbnail e outra para informações. Basicamente, igual a gente fez aqui para os cards, né? E aí vai ter os cards aqui, tá? Um card item, outro card item, outro card item. A diferença é que esse daqui eles ficam um embaixo do outro. Beleza? Então vamos lá para essa estrutura aqui, ó. Cards. Opa, perdão. Aqui é div, aqui é porque. Aqui vamos colocar só content, tá? Content. Por quê? Porque a gente vai falar com content dentro de porquê, tá? Que tá dentro de porquê. Então, a primeira seção aqui, né, que são aquelas duas filhas diretas. A primeira é a thumbnail, então vamos jogar já aqui a imagem direto, tá? Então vamos jogar aqui, ó, img, tá? Eu já separei ela aqui também, ó, assets img, por quê? Vamos ver se ela apareceu certinho, ó. Por quê? Gráfico. Novamente, não vou entrar com os atributos de otimização, tá? Que isso a gente vai fazer depois. E aqui vai ser os cards, tá? Ó. Cards, card item. E aqui no card item agora, ó, seguinte. Antes de mais nada, ó, o que eu vou fazer aqui com vocês?
Aqui eu mostrei como fazer essa borda de uma forma, né, na aula anterior. Aqui eu vou ensinar de uma outra forma. Essa outra forma a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai ter o card item, tá? E aqui dentro eu vou colocar o card content, tá? Card content, tá? Depois vocês vão entender no CSS. No card content, que é o conteúdo, nós temos aqui um ícone e as informações, né? Então a gente vai colocar aqui também, ó. Ah, eu não separei, eu não exportei os ícones. Vamos exportar isso aqui também, ó. Porque icon 1, vou exportar ele aqui como SVG mesmo. Aí aqui, porque icon 2, exporta também como SVG. Porque icon 3. Exportar ele também como SVG aqui, ó. Pegar, que ele já está aqui, ó. Beleza. Vou tirar aqui o zoom dele aqui. E aqui ele é uma img, né? Então, olha lá. Assets, img, porque icon 1. Qual que é o nome do ícone aqui? Decisões inteligentes. Decisões inteligentes. Tá? E aqui é o card infos, né? Então, as informações ali, ó. E aí temos um H3 e um P, né? Que a gente pode colocar o H3, card title, e aqui o parágrafo, né? Ó. Oh, peraí, eu só errei aqui, ó. E aqui o card text, tá? Vou pegar aqui. Pessoal, tem inúmeras formas da gente separar o tipo de conteúdo por classes, tá? E tem N formas de você estilizar um elemento, tá? Por exemplo, aqui, ó, na seção funcionalidades, a gente falou, ó, a gente deu aqui uma, cadê? Aqui, ó, funcionalidade cards. A seção geralmente cards, né, a classe cards, geralmente se a gente for deixar sem a gente colocar o funcionalidades anteriormente aqui, é uma classe que ela é um pouco genérica, tá? Nada impede de eu fazer o seguinte, de eu ter vindo aqui, ó, em funcionalidades cards, ter colocado essa função, em vez de ser só cards aqui, eu poderia ter colocado aqui, ó, funcionalidades cards, e aí, em vez de colocar, né, estilizar com um filtro puxando o nome da seção e depois cards, eu poderia vir aqui, ó, direto aqui, ó, ponto funcionalidades cards. Então, vou só voltar aqui, ó, só para a gente não perder não perder aqui o assunto, né? Deixa eu voltar aqui também. Então, pessoal, tem gente que prefere às vezes, claro, né, vai depender do contexto da página, vai depender se você está fazendo um site institucional que vão ter muitas páginas e às vezes muitos arquivos CSS que às vezes você vai importar, né? Às vezes você vai ter que importar um CSS de algum formulário, você vai ter que importar alguma coisa. Se você deixar umas classes genéricas, né, pode ser que vai vir alguma classe de um CSS que você está importando e sobrescreva o que você colocou, tá? Nesse caso aqui, ó, tem gente que às vezes prefere colocar aqui, ó, porque cards e falar diretamente com essa classe. Eu estou preferindo aqui, nesse caso aqui agora, falar diretamente com a seção que tem o ID porque, e aí eu falo com a cards, tá? Então vamos lá. O que a gente já fez aqui, aí tem os H3, né? Vamos continuar só o HTML aqui. 2, 3, beleza. Aqui é o ícone 2, é o ícone 3.
Centralize sua operação em outro lugar. Centralize sua operação em outro lugar. Mentor para o seu crescimento. Esse espaço aqui. Mentor para o seu crescimento. Só dei um Ctrl Shift S, F aqui só para ele formatar aqui o conteúdo, tá? Só para ele não estender tanto. Beleza, vamos ver aqui, ó. O HTML já está praticamente quase pronto, né? E aí agora a gente vai vir de fato, vamos terminar essa sessão aqui de funcionalidades, tá? A de porquê, na verdade. Então aqui porquê. Vamos colocar um margem top nela de... Não, perdão, vamos fazer o seguinte. Display flex, tá? Flex direction column. Align item center. A gente centralizou todo o conteúdo aqui ao centro. Vamos dar aqui um margem top de 20 rem, só para ele descolar da seção de cima, tá? Ó, beleza. Tô achando que tá muito... no Figma ele tá muito longo, ele tá muito distante mesmo, não tem problema, tá? Vamos agora falar também com essa seção, ó, um gap aqui de 16 pixels, só para ele descolar aqui tudo, ó, os elementos. E na seção porque content, vamos também dar uma margem top de 6 rem, só para ele descolar daqui. Mas acho que ficou muito... Deixa eu ver o que está utilizando. 6, está utilizando 6, mas aqui parece que está maior, né? Vamos colocar 4. Beleza. E aqui o porquê ele está lá do outro lado, né? O que a gente vai fazer aqui nessa forma aqui, ó. Vamos falar, pessoal, ó, com o porquê, tá? Então a gente está falando com essa seção porquê, com a classe section title que está dentro da porquê, e vamos falar com a span dessa daqui, ó. Se a gente for olhar aqui, ó, dar um inspecionar, ele está com o left menos 30 e o top menos 30, né? E aqui o rotate menos 15. Para a gente colocar esse daqui para ir para o outro lado aqui agora, o que a gente vai ter que fazer? Colocar o top, o right para menos 30, o top a gente mantém menos 30 também, e o transform e o rotate vai ter que ser 15 agora, né? Então, vamos fazer isso. Não. Então vamos lá. Transform, rotate, 15 degrees, né? Então, ele já rotacionou para o outro lado. E aí aqui agora a gente tem que tirar o left, né? Colocar unset e right menos 30px. Tá? Ele já veio para o outro lado. Vamos ver só se ele não grudou. Esse aqui ele está bem mais para lá. Ó. Porque na verdade aqui o section title aqui que ele é menor daqui, né? Ó. Esse daqui, ó. Então, ó, porque section title max width, vamos colocar 600, vamos ver o que acontece. Nada ainda. 2050, ele não... Aí, perfeito. Só que nesse caso aqui, ó, o spam, ele tem que, vamos colocar menos 50, só para ele afastar um pouco mais, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui diretamente, aí a gente... Acho que no 100 tá bom, ó. 100 tá bom. Vamos lá.
Pessoal, muito interessante fazer isso aqui pelo navegador, tá? Ó. Às vezes você não sabe qual que é o valor certinho, ó. Então fazendo por aqui você já tem uma ideia, tá? Ó. Você pode usar as setinhas aqui do mouse para cima e para baixo que você vai movimentando. Aí depois é só você pegar o valor que você achou que ficou melhor aqui e salvar, tá? De fato lá no, no código. No porquê content, a gente vai também dar um display. Vamos fazer o seguinte, aqui a gente poderia utilizar o display flex, só que vamos utilizar o display grid, tá? Grid, aí vamos colocar um grid template columns, grid template columns, pessoal, a gente define colunas aqui para os elementos que vão ser filhos diretos aqui dentro dele, tá? Nesse caso, a gente quer uma coluna de um FR e um FR. O que isso vai fazer? Vai colocar as imagens aqui do lado, um elemento filho aqui do lado e o outro desse, tá? Só que, se eu não me engano, aqui dentro, ó, essa seção aqui, que é a seção dos cards, ela é um pouco maior do que essa outra seção aqui, tá? Ó. Essa aqui tem 580 e essa daqui tem 660. Não vou fazer cálculo matemático agora, só que eu vou assumir que seja 1.2 FR, tá? Maior do que a outra ali. E temos um gap, né, de 52 pixels. Então vamos fazer o seguinte, gap, vamos colocar 4 rem, tá? Perceba, eu não estou seguindo a risca, tá? Ó. Então aí beleza, ó. Vamos agora para o card, né? Ó. Porque cards, aqui a gente não precisa nem colocar um display flex, na verdade vamos colocar. Aqui, pessoal, vou mostrar duas maneiras para vocês ó, de como colocar espaçamento entre os elementos, tá? Ó. Eu poderia vir, aqui o gap, ó. Se eu jogar só o gap aqui, ó, vou até colocar 60 pixels, né? Ó. Ele não funcionou. Por quê? O gap ele só funciona quando o elemento, né, que a gente está utilizando aqui, o gap, ele tem um display flex ou um display grid, tá? Nenhum outro display que a gente coloca aqui, ó, por exemplo, colocar um display block, né, que é de blocos, ele não funciona. Só que, por exemplo, esse, a gente não tem necessidade talvez de colocar aqui, ó, colocar um flex e um flex direction column só para a gente poder funcionar o gap, né? Ó. Aí agora o gap funcionou, ó. O que a gente poderia fazer também é que o gap, pessoal, é o seguinte, ó. O gap ele faz espaçamento entre os elementos. Ele não coloca espaçamento aqui anteriormente, né? Ó. Como que a gente faz? Como que a gente faria antes do display flex, antes do gap existir? Como que a gente faz esse espaçamento aqui, ó? A gente teria que utilizar no card item, não no cards, né? Não na div que envolve todos os cards, mas cada um dos card item aqui, a gente teria que colocar ou margin bottom, tá? Só que o que acontece com o margin bottom? Ó, vamos tirar isso aqui, ó. Vamos tirar. Vamos falar agora com o porquê card item. Vamos colocar aqui o margin bottom, ó. Vamos colocar o margin bottom também de 4.0 rem, tá? Parece que é a mesma coisa, né? Ó, só que o que acontece, ó? Você está selecionando o card item, ó. Cadê? Card item aqui, ó. Em todos eles tem o 40 pixels, ó. Aqui, ó, dado computado, ó. Então você vê, ó, a margem está aqui aplicado no 40, mas também está aplicado no último. Tá, ó. O último elemento também que tem o card item, ele também está aplicado, ó. Então, ou seja, ele já coloca um espacinho aqui para baixo. A gente não quer isso. Aí o que a gente teria que fazer? A gente teria que falar com o pseudo seletor, né? Ó. Porque card item, teria que falar com o last child, que é o último, e a gente teria que tirar o margin bottom, tá? Teria que fazer isso daqui, ó. Aí daria a mesma coisa, ó. Tá vendo que ele tirou o espaço agora? Seria a mesma coisa que com gap, tá? Só que é bem mais fácil fazer isso com gap, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos manter o display flex column aqui e aqui. Vamos tirar isso daqui tudo, ó. Tá? Aqui agora, ó, no card item, a gente tem
eu já vou falar porque eu fiz o card item e o card content, tá? O card item a gente não vai fazer nada por enquanto. E aí o porquê card content, vamos fazer o seguinte, ó. Ele tem aqui um display flex, tá? Eu quero colocar um elemento do lado do outro. Vamos colocar um align items flex start, tá? Para quê? Para os elementos sempre iniciarem no topo, tá? Vamos colocar um gap, né? De 2.4 rem. Será que é 2.4 rem? É 2.4 rem. E ele tem uma margem, né? O card counter ele tem um padding bottom de 32 rem. 32 rem não, perdão. 3.2 rem. Então vamos lá. Padding 3.2 rem. É que não deu para perceber, né? Porque ele está sem a borda, né? Mas beleza. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Dentro do tem o card infos, né, ó. Porque na verdade o card infos, a gente colocou o card infos só para poder separar, lembra, ó, só para poder separar, para a gente poder colocar o P e o H3 dentro de uma div só para poder separar do ícone. Então o que a gente pode fazer, ó. Eu não vou falar com o card infos colocar um background, não vou colocar um display flex, um flex direction color, só para poder usar o gap para dar um espaçamento entre esses dois elementos, porque só tem esses dois. Eu posso vir aqui direto no porquê card title e dar um margin bottom nele, ó. Margin bottom. Beleza, deu a mesma coisa, tá? Aí agora, pessoal, o que eu fiz aqui, ó? Eu tinha criado aquele card item e card content, né? O card item, pessoal, o que a gente vai fazer, ó? Então vamos falar aqui, ó. Porquê card item. Vamos colocar um background nele. E a gente vai colocar URL, assets, img. E aí aqui é o porquê. Oh, perdão, eu coloquei a mesma imagem daqui do lado aqui. Aqui é a porquê card bottom, tá? E aí também a background size cover, background repeat, no repeat. Aqui acho que eu exportei a imagem errada. Deixa eu ver só uma coisinha aqui, ó. E pessoal, nós vamos utilizar o contain, perdão. Utilizar o contain, tá? E aí nós vamos colocar background position y 100%. Só para ele ir lá para a ponta, tá? Ó. E aí, no card content, nós vamos colocar um background. Background ficou branco, aí ele tampou. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos aqui no inspecionar, só para vocês verem uma coisa, ó. Card item, tá? Se a gente vier aqui agora no card item, colocar, ó, um padding right 4 rain, right 4 rain ficou muito grande. Vamos colocar 2.4 rain, nem lembro quanto que tá aqui, ó. É 12 pixels, né? 12 px, beleza. E no card content a gente tem que colocar um
border radius, vamos ver quanto que tá aqui, ó. 32, né, ó. A gente vê aqui, ó. 3.2 rem, ele forma a bordinha. Interessante, né? Então vamos aplicar isso aqui no código agora, ó. Aqui a gente coloca, né, o padding left de 12 pixels. Aqui o border radius de 3.2 rem. Padding right. E nós temos aqui a borda, né? A borda e border do content, né? Um px solid, opa. É isso. E aqui o espaçamento entre eles é 20. Então a gente vem aqui, ó, nos cards, né? A gente colocou um gap de 60, mas aqui é 2.0 rem. Ó. E aí o que a gente pode fazer aqui também, ó? Vamos inspecionar aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. É porque eu coloquei todos os P's como 18, né? Ó. E no layout, pessoal, é o seguinte, no layout ele está 16, a gente colocou com 18. Vamos voltar os P's, tá? Como 16. E todo P, ele tem um line height. Opa. Vamos colocar 1.4. Que é a altura da linha aqui. Beleza? Então, temos a seção aqui de porquê também já aqui pronta, tá? Lembrando, né? Depois nós vamos ter uma aula de JavaScript só para animar esses elementos, só para fazer ele funcionar, fazer o hover bonitinho, tá? Vamos ter uma aula também só para consertar também mobile, beleza? Então, na próxima aula nós vamos estilizar aqui a seção de controle total na palma da sua mão. Isso é a seção de benefícios. Até mais.